Grava. Gente, ela tá destruidíssima. Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Que saudade que eu tava de falar isso, gente, meu Deus. Eu sou Cauã, essa é a Marcela, e hoje a gente vai falar sobre como está a nossa vida pós-prova-alvo e também como foi a nossa prova-alvo, né? Que a gente nem falou sobre isso. É basicamente um vídeo de updates da nossa vida, do que tem acontecido nessas últimas... mês. nesse último mês, que foi uma loucura. Primeiramente, pedimos perdão pelo sumiço, mas muita coisa aconteceu. A gente, né, foi pro Rio, a gente ia gravar lá, mas foi caótico, não deu certo. A gente vai contar durante esse episódio, pra vocês entenderem um pouquinho. Com certeza vocês já devem ter visto algumas coisas nas redes sociais aí durante as últimas semanas e durante, né, o evento todo. Mas a gente tem algumas pontuações pra fazer do que a gente vivenciou. De como foi a nossa prova, né? E como tá agora. Aí também, né, viajei os 2 últimos finais de semana. A gente simplesmente não conseguiu horário pra gravar. Que a gente é trabalhador brasileiro, né? Sim, é aquilo que a gente fala. Nós não somos só podcasters. Exatamente, a gente tem uma vida, né, assim, fora dessa mídia social aqui. Mas voltamos. Voltamos e eu tô muito feliz de ter voltado e solta a vinheta aí primeiro. Já, como fala? Já sincronizou. Tá vendo? Gente, eu fiquei horas assim falando, gente, eu não posso esquecer como que é a chamada, não posso esquecer como é a chamada. Já sincronizou seu GPS? Já tá mais do que sincronizado, já. Então vamos lá. Primeiramente, como foi a prova-alvo pra você? Como foi, né, a Maratona do Rio, no caso? A meia Maratona do Rio. Bom, vamos lá, né, gente? É só prova, né? Como a gente já tinha falado nos outros episódios. Inclusive, se você ainda não assistiu os últimos episódios, eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu, já maratonou, porque vocês estavam com tantas saudades quanto a gente. Eu tenho certeza, mas se por acaso, porventura, você não assistiu, vai dar uma olhadinha nos episódios que a gente fala sobre a prova-alvo, fala sobre a Maratona do Rio, e vocês vão gostar demais. E nos outros episódios eu falei que ia ser a minha primeira meia maratona, e gente, que sensação maravilhosa! Que sensação maravilhosa! Viciou? Sim, tipo assim, né? Não é à toa que eu já estava inscrito em mais um, mas eu já quero até o final do ano fazer mais distâncias, porque realmente os 21 quilômetros, ele é uma distância muito gostosa de você fazer, porque quando você começa a pensar em cansar, gente, já acabou. Simples assim! Simplesmente assim. E, assim, obviamente, trazendo aqui como um livro aberto, óbvio que eu tinha um objetivo, né, pra fazer na prova, mas, gente, a Maratona do Rio é simplesmente, tipo assim, tinha simplesmente 23 mil pessoas nos 21 quilômetros, e tava literalmente absurdo de você, tipo, fazer um tempo, né, assim, absurdo, mas eu fiquei super feliz com o meu tempo de estreia. Fora que a gente largou muito tarde também, daí teve o calor. Tem esse ponto dos pelotões, né, as largadas em ondas, que foi um grande surto pra gente, né, uma grande surpresa, na verdade, quando a gente descobriu que iam ter essas largadas em ondas. E outra coisa, né, a gente acaba comprando a prova muito cedo, que foi o meu caso. Eu comprei em novembro do ano passado e para correr agora em 21 de junho. Então, eu nem lembrava o pelotão que eu tava inscrito, eu nem lembrava o tempo que eu tinha colocado. Ele despirocou, tá? Porque ele colocou que ele ia fazer pra cima de 2 horas. Não, e sem contar que, além de tudo, né, gente, isso até é uma dica para você que vai fazer uma prova assim, que precisa colocar um tempo, né? Se você tá treinado, se você está focado em treinar, em fazer uma boa entrega na sua prova, pense sempre na sua evolução durante o percurso, porque, óbvio, quando eu comprei a prova, eu não estava na assessoria, eu não estava com acompanhamento, isso foi vindo muito depois, então, óbvio que eu não tinha nenhuma dimensão. Mas se você já está numa assessoria, já tem um acompanhamento, já faz treinos, é importante você se inscrever na prova pensando num tempo futuro, sabe? Na verdade, assim, dá pra conversar também com o treinador, né? Antes ele vai ter uma noção também, sim, né? com certeza. Tipo, não assim tão específica, se você vai evoluir melhor do que o esperado, Sim. mas pelo normalmente, menos pra ter uma né, noção, dependendo de como for o ciclo da pessoa ali, ou tiver os treinamentos da pessoa, com certeza esse sempre é mais. E, gente, óbvio que foi muito discrepante o meu tempo pro tempo que eu coloquei, só que isso é uma coisa que eu citei muitas vezes, tanto nas redes sociais quanto nas nossas conversas, que mesmo eu não fazendo o tempo que eu queria fazer, eu tive uma maturidade muito grande de, tipo assim, abandonar o tempo que eu estava agarrado, porque, gente,
As pessoas que me conhecem sabem que quando eu coloco alguma coisa na cabeça é muito difícil de eu, tipo, simplesmente largar aquilo. Tipo, eu posso estar morrendo de dor, eu posso estar no meio do caminho, eu vou fazer o possível, tipo assim, de sair de um pace, sei lá, 5 pra sair pra um pace 3. Muito fácil, porque isso já aconteceu em muitas provas, em algumas provas. E no meio do caminho dos 21 quilômetros ali, por volta do quilômetro 12 e tudo mais, que já tinha passado na metade da prova, eu olhei o relógio e falei assim, tá, não dá mais tempo pra eu fazer o meu tempo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu posso e finalizar essa prova. E foi uma das coisas mais mágicas que eu pude fazer naqueles 21 quilômetros, sabe? Tipo, a sensação de, tipo, tirar esse peso de, cara, você já tá aqui, já tá fazendo uma boa prova, porque... E eu acho que o melhor de tudo é que, tipo assim, você não tinha um RP a ser batido. Não, então, e aí, todo mundo depois, né, falou, nossa, você fez, o que você tá achando e tudo mais, e eu sempre falava isso. Eu não fiz o que eu queria, mas eu tô super feliz, porque, porra, foi uma Foi grande estreia, foi sabe? ótimo. Tipo assim, gente, foi absurdo. Ainda mais pra mim, que nunca tinha feito a distância numa prova, o que é aquilo que eu falei. Óbvio que eu queria fazer um tempo X, mas se eu fizesse o YZ, gente, eu ia estar super feliz, porque, caraca, eu concluí a prova e, tipo, é isso. Eu também tá tudo ótimo. feliz, né? Entendeu? E eu tô super feliz com isso. A sensação, ainda mais a sensação de ter terminado bem, que era o que mais me deixava, assim, com agoniado e com medo, porque eu passei por algumas provas antes, né, que eu fiz muita força e terminei muito mal, tanto fisicamente quanto mentalmente, quanto até a saúde mesmo, né, a minha imunidade caiu muito, isso era uma das coisas que eu mais estava com medo, e tipo, terminei bem e, sabe, pra mim foi perfeito da forma como foi, né. Foi incrível, gente. E aí, amiga, fala foi um pouquinho lindo. de como foi os seus 21 quilômetros. Foi o grande aprendizado. Se alguma vez eu já falei nesse podcast que eu tive um grande aprendizado, cancela, porque esse foi um grande aprendizado. Esse foi o maior. Foi tipo assim, tudo fora do controle. Totalmente fora do controle. Já teve muito choro, já teve muita conversa. Surto, muita conversa. Mas, então, tipo, a minha vontade era bater o meu RP. E eu tinha planejado fazer, tipo, sei lá, para uns 5h15. Eu falei que o meu sonho era fazer para 5h15, e se eu fizesse 5h19 eu tava feliz. Na quarta, acho, né, que foi a prova, foi no sábado, a gente recebeu o planejamento, a estratégia, e eu falei pra ele, não, você tá maluco? Tipo, porque tá o ritmo que caiu foi exatamente o ritmo. Pra que você pediu pra eu colocar meu objetivo? Você tá fazendo isso comigo, sabe? A gente vai ter que ter, assim, uma lavagem cerebral. Aí ele falou, não, você é capaz, você consegue, e vamos lá. Daí, gente, eu me preparei psicologicamente, assim, num nível grotesco, porque era pra eu terminar a prova em torno de 5h05, o pace, né? E, sei lá, nunca na minha vida imaginei fazer uma meia pra esse pace, assim, né? Eu achava que se fosse pra eu fazer esse pace, ia ser com 5 anos. Mas, né, gente, é sério, eu me preparei num nível que eu cheguei na prova muito, muito, muito confiante. Tipo, de um jeito que eu acho que eu nunca estive pra uma prova. Mas assim, né? Nada é como a gente quer, né? Assim, nem sempre as coisas acontecem conforme planejado. Então, assim, eu tô com... Desde o ano passado com alguma lesão, que eu não sei exatamente se é uma lesão, alguma coisa na minha... A gente tá buscando também não sei se é na minha perna, gente. Eu simplesmente não sei, tô... O ano passado procurei um vascular, né? Uma vascular para começar a tentar achar um diagnóstico. Ela basicamente cagou pra mim. Aí o negócio passou e eu sentia o desconforto em alguns treinos, mas era mais em treino de fartlek e tal. E eu na prova, como ia ser bem contínuo, falei, meu, vamos lá. E o meu maior medo era sentir isso, né? Eu falava pra todo mundo. Isso é um ponto que me pegou muito, porque, né, quando aconteceu o que aconteceu no final da prova, antes da gente se encontrar, eu fiquei falando, caraca, mano, até eu chegar em você, eu ficava falando, caraca, isso era o que era a única coisa que ela tava falando, era a única coisa que ela tava falando, antes da gente se encontrar, né, ali no final da prova. Sim. Gente, eu comecei a ficar desesperado. Todo mundo ficou desesperado, na verdade, né? Era Renan desesperado atrás da Marcela, eu no grupo desesperado, gente, cadê a Marcela? Eu tentando achar o buscar do celular dela, não conectava. Eu tentando achar ela pelo
rastreador do WhatsApp, eu não achava, eu só ficava falando, caraca, era a única coisa que ela tava com medo, era a única coisa que ela tava com medo. Sim. Mas, enfim. E aí é o seguinte, gente, eu não sei o que acontece, mas eu começo a sentir um desconforto no quadríceps e a minha perna meio que, não é que trava, mas, tipo, eu perco completamente minha potência. Então, tipo, eu tava eu tava muito bem, gente, eu tava muito bem, vocês não têm noção. Tava correndo muito bem. E aí chegou entre quilômetros 6 e 7, eu simplesmente, tipo, saí do pace 4,57 e fui pro pace 5,50. E eu fazia muita força e a minha perna simplesmente, ela não funciona. E aí nisso eu preciso parar, preciso mexer, alongo, bato na perna, faço uma liberaçãozinha, volto. E aí de novo, eu não sei dizer pra vocês quantas vezes eu parei nessa prova, porque eu simplesmente não conseguia. Foram 15 quilômetros de muita força. Eu acho que eu posso falar que foi muita força física, mas com certeza a força mental foi tipo, superou assim, e eu nunca mais vou dizer que meu mental é fraco, porque o meu mental não é fraco, porque viver o que eu vivi naquela prova foi tipo assim, dava até vontade de chorar, cara, sério, foi surreal, assim. Eu saí da prova... E quem sabe que a Marcela é difícil de chorar. Eu saí daquela prova muito frustrada e eu, tipo, falei assim, não vou nem usar essa merda dessa medalha. Eu saí, tipo, revoltada. Sim. E aí, depois de colocar minha cabeça no lugar, eu fiz, tipo, quantas pessoas passariam pelo que eu passei, sabe? Porque realmente foi muito difícil. E só um adendo, tipo, era assim, era tanta dor que eu sentia. Porque daí, quando dá esse negócio, eu não sinto dor. Tipo, só não funciona. Só que daí, como eu queria concluir a prova, eu forcei muito. Tipo, gente, não consegui olhar pro lado. Eu só ia, assim. Eu forçava muito, muito, muito. Então, tipo, eu comecei a sentir tanta dor que eu comecei a ficar agoniada. E aí, do quilômetro 10 até o final da prova, eu fui tentando achar o Renan. E eu ficava, eu preciso do Renan, preciso do Renan, preciso do Renan. Não achava o Renan. Quando deu o quilômetro 17, eu encontrei a Carol, eu puxei ela, na hora que eu puxei ela, e eu soltei aquela tensão do, tipo, preciso encontrar alguém, começou a me dar crise de ansiedade, de tanta dor que eu sentia, e eu não conseguia respirar. Simplesmente. Aí a Carol começou a usar técnicas de respiração comigo, correu um tempo comigo até eu recuperar, assim, porque não, eu ficava assim, ó. Não entrava, eu falava assim, não consigo, eu ficava assim. E aí depois foi. Mas, gente, assim, ó, foi. Eu não sei explicar foi realmente como eu terminei aquela prova, assim. Foi muito difícil. E a gente até falou, né, disso depois, a gente conversando pós-prova, a gente ali na nossa reuniãozinha pós-prova, a gente falou o quão forte você foi de, tipo, porque, gente, eu, quando tava fazendo a prova, eu vi o quantas pessoas estavam passando, porque, assim, você tá focado, mas você está vendo a movimentação que tá acontecendo, o tanto de gente passando mal, seja com calor, tava com tanta dor que seja eu não conseguia com prestar dor. atenção. Então, só fui. então, a gente vai olhando assim e, cara, isso, se você não tá focado, não tá com uma cabeça minimamente boa, você para, isso tipo te trava, porque você, exemplo, na sua situação, que você tava com dor, tudo bem que você não tava conseguindo prestar atenção na sua movimentação em volta, mas se você olha, tipo assim, caraca, a pessoa parou com dor. Ai, eu vou parar também, sabe? Tipo, sim. Então é um mix de muitas coisas, né? De, tipo assim, concentração, a sua cabeça, e, tipo, você foi muito forte disso, tipo, mesmo com dor, mesmo você tendo que ter parado, porque você podia ter olhado o relógio e falar assim, parei já o relógio. Gente, é que assim, gente, 15 quilômetros. Foram 15 quilômetros de sofrimento. Tipo assim, não foi assim, quilômetro 12, 13 eu senti. Não, tipo, foram 15 quilômetros de sofrimento. E eu vou contar uma coisa que eu só contei pra uma pessoa até agora. Muitas vezes, nesse começo, tipo assim, quando começou a ficar muito difícil e começou a doer muito, umas 5 vezes eu pensei assim, bem que alguém podia tropeçar em mim e eu me machucar pra parar essa prova. Não. Juro, eu pensei isso, eu podia tropeçar agora e me machucar. Eu pensei isso várias vezes, porque, tipo, eu tava tão mal, tipo, ultrapassando tantos meus limites, e eu sabia que eu não ia parar pela minha cabeça. Eu só ia parar se alguma coisa realmente acontecesse. Errado que eu comecei a pensar assim, aí depois eu destravei isso, sabe? Deu, vamos lá. Mas por um momento eu fiquei com esses pensamentos horríveis, loucura, assim, porque né? Tipo, foi horrível, gente. Tipo, horrível. Mas eu acho que a nossa cabeça, né, ou o que seja, o nosso corpo, quando ele chega num limite que ele já tá falando assim, gente, se você não parar, eu vou parar, automaticamente é uma
uma chave de, tipo, autodefesa, né? Tipo assim, Uhum. manda esses pensamentos Sim. ou sensações de, tipo assim, ai, podia dar tudo errado, né? Agora, tipo, Sim. porque já que eu não vou conseguir parar ela pela cabeça, a única coisa que vai parar é, tipo assim, a ambulância chegar e levar ela, entendeu? Levar. Nossa, mas Ai, loucura. E a gente fala muito, né, disso, que a cabeça, ela acaba mandando diversas coisas e você tem que, tipo, bloquear isso, Sim. tipo, bloquear isso de alguma forma. Sim. Ou então, simplesmente, fingir que ela não tá ali e continuar com essa... É um grande treinamento. Gente, é literalmente isso. Você correr 21 quilômetros, uma maratona. Se 21 quilômetros já é difícil, imagina uma maratona. Que você passa por diversas provas até o final da prova dos 42 quilômetros, né? Sim. Então, é literalmente, é uma luta durante da largada até o final do percurso que você tá, tipo, você e você mesmo. Não é à toa que que existe diversos, até em livros fala isso, né, que é tipo, é sempre você contra você mesmo, tipo, não existe competição fora disso, é você e você e acabou, sabe, é você e a sua mente, é você e o seu corpo, sempre vai ser você contra você, entendeu? E a gente sempre fala muito disso, de estar com um mental estar focado, estar com a cabeça boa, mas às vezes não é nem uma cabeça boa, tipo, para fazer a prova. É estar com uma cabeça boa para estar preparado com tudo que possa acontecer nessa prova, cara, sabe? mas assim, na verdade, a gente nunca tá preparado pro que pode acontecer. Sim, é aquilo, né? A gente nunca vai ter controle das coisas que acontecem. Por isso que eu acabei indo para essa prova muito assim, tipo, o que acontecer, tipo assim, eu estou pronto pro que der e vier, mas, tipo, exatamente isso. Eu mandei, né, depois pro nosso treinador, falando, tipo assim, eu nunca me imaginei largando de querer fazer um tempo no meio da prova, gente. Nunca que eu ia pensar nisso. Tipo, tudo bem que é uma coisa muito pequena perto né, da situação que aconteceu com você, mas é isso, sabe? Tipo, pra mim é uma coisa absurda. Gente, pra mim é uma coisa muito absurda. Tipo assim, simplesmente largar um ritmo que eu queria fazer pra poder fazer o que tava na estratégia, exemplo. Porque, né, a gente recebeu a estratégia, eu falei pra ele, olha, não é isso que eu queria, mas eu vou ficar com isso de stand-by pra se por acaso não der nada certo, eu tenho alguma coisa pra me segurar, né, e fazer. Nunca imaginei isso, então é isso. Pode ser da menor coisa possível, só de ter esse pensamento de, caraca, não vou conseguir fazer o tempo que eu quero fazer, vou fazer, encaixar um outro ritmo e finalizar a prova. Então, tipo assim, cara, estou com dor, e o que, que eu faço agora? Ou eu alongo, bato na minha perna e tento fazer ela acordar e vou finalizar com dor mesmo, do jeito que der, ou é isso, sabe? Tipo, é literalmente isso. A gente não tem controle das coisas que podem acontecer na corrida. Por isso a gente fala tanto do ciclo, né? Porque é um ciclo de preparação, cara. E óbvio que vai ter sempre alguém que vai fazer uma prova sem fazer um ciclo, mas eu acho isso absurdo demais. E tipo, pô, se você conseguiu fazer, muito massa, parabéns, tá? Não se machucou, conseguiu fazer bem, ótimo, maravilha. Mas, gente, não é à toa que a gente ficou 5 meses se preparando pra essa prova. E imagina que se a gente não tivesse se preparado, sabe? Nossa, ia ser uma loucura. Que a gente fala muito disso. A gente falou muito disso antes da prova, né? Nossa, tudo que pode acontecer. Não, o Renan preparou muito bem a gente, porque tudo que pode acontecer a gente tá, tipo, sabe? Pode ser um baque, mas. Assim, não que tenha sido. Não que tenha sido fácil, mas eu acho que, tipo assim, se não tivesse tido essa Não, preparação, ia ser seria muito pior. Ia ser pior. Né? Óbvio, a gente tá sendo um pouco de romantização da vida, sim, mas. Mas assim, não, mas é que foram dias, assim, pra eu Voltar, né? colocar, assim, na minha cabeça mesmo, sabe? Foi muita gente mas foi falando um choque comigo, muito. muita gente. E assim, gente, estou traumatizada. Achei que a minha cabeça tava boa, né? Descobri que não. Agora a gente tá entrando num novo ciclo, né? Nesse novo ciclo, a gente tinha agora semana passada o teste de 3 quilômetros. Só que choveu, né? Foi adiado, nossa cidade, ela tá. Quando eu acordei no dia do teste de 3 km, ia ser ou teste de 3 km ou ia ser rodagem leve, né? E eu tive tempo de fazer num horário que não tava chovendo. Eu falei, meu, já vou fazer, já vou ficar livre. E eu realmente tava bem, assim, né? E eu descobri que não. Descobri que estou traumatizada. Eu comecei o teste. E tava difícil, assim, porque é um teste, né? A gente faz força. E fazer força dá o quê? Gera dor muscular. E, tipo, totalmente diferente do que do que eu tava sentindo assim na prova, né? Mas quando eu comecei a sentir desconforto, a minha cabeça só pensou assim, meu, você não vai conseguir. Para.
E nisso, foi na primeira, assim. Na primeira que veio, eu parei, tipo, parei assim, eu falei, cara, eu não tô preparada pra me frustrar de novo, em um espaço de tempo tão curto. Porque, tipo, em 2 semanas, tipo, se o meu teste não desse bom, Ia ser tipo mais assim, uma ia ser mais frustração. uma, sabe? Eu falei, cara, eu não posso fazer isso comigo. E aí eu parei. Aí eu mandei, né, pro Renan, falei, cara, eu não tô preparada pra fazer o teste. Eu preciso, De um tipo, tempo. de um tempo pra colocar minha cabeça no lugar. Acho que eu preciso de uns treinos, assim, pra ver que eu tô bem, pra conseguir fazer. Bom, e aí a gente combinou que eu preciso ressignificar a corrida agora, né? Então, assim, a gente tá entrando num novo ciclo. A minha expectativa agora é de chegar na próxima prova tentando fazer o que era pra eu ter feito no Rio. É, eu tô. Mas eu fui ao médico agora, né? Eu vou fazer exames. E a E gente eu vai não ver o sei que o que que vai é. acontecer. Não sei se eu vou ter que jogar tudo pro alto e fazer uma prova super leve. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vem mais uma meia Vem mais maratona. uma meia De maratona. qualquer forma, vem mais uma meia Temos mais. maratona, É né? que assim, até é uma surpresa pra mim. Aquela surpresa, digo assim, Uhum. porque passou o primeiro semestre, a gente teve a nossa prova-alvo do primeiro semestre. Chegou o segundo semestre, a gente já estava inscrito pra essa prova. E aí virou a nossa prova-alvo do segundo semestre. Eu tô assim, caraca! Gente, que isso? Incrível. Então, mas é aquilo, né? Agora a gente. Você precisa colocar, né, a sua cabeça no eixo, colocar a sua corrida no eixo novamente, ter essa confiança, porque eu acho que é isso. A gente É que tem é que uma coisa assim, tratar, tipo, eu não perdi, tipo, pra mim eu não tenho não que se perder o sentido. ressignificar. Não, não perdeu o sentido. Tipo assim, eu sei que se tiver um treino de tiro, alguma coisa assim, meu, eu vou fazer. E da mesma maneira, só que, tipo, me colocar à prova, por exemplo, no teste, Ainda tá muito não é o cedo. momento, Aham, sabe? sim, Não é o momento. sim. Mas é aquela questão de, tipo, você ser maduro o suficiente de, tipo, se colocar nesse lugar Uhum. agora, entender isso agora, tipo, você foi lá, tentou fazer, e você, tipo assim, ainda não é o momento. Chegar no nosso treinador e ter essa troca de, tipo assim, Uhum. olha, acho que não é o momento, porque você acaba sendo responsável pela sua corrida, pelo que Uhum. está acontecendo, né? Sim. É o que a gente fala muito no nosso pessoal, tipo, a gente não pode ser negligente nem com a nossa corrida, desrespeitar isso e nem com o Uhum. nosso corpo, né? Porque Sim. é aquilo, a gente fala tanto de precisa ouvir o nosso corpo, precisa ouvir o Sim. nosso corpo. E o corpo, se ele não é escutado, ele vai responder por si só. Gente, vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma pausa nesse vídeo e vamos fazer uma parte 2 pra gente continuar esse assunto, porque eu acho que vai rolar muito e esse episódio já tá um pouco longo, então a gente para aqui, mas calma, a Boa. gente volta para uma parte 2. Então, não perca. Vamos lá? Vamos lá?